Bom, nosso projeto de extensão, nosso quinto projeto de extensão, a gente escolheu o tema de primeiros socorros em pequenos animais, uma capacitação comunitária para situações de emergência. Bom, e falando da nossa socialização, né, e a intervenção realizada, o nosso projeto, Primeiros Socorros em Primeiros Animais, uma capacitação comunitária para situações de emergência, foi desenvolvido com o objetivo de orientar a população, né, sobre a identificação e a conduta inicial e adequada das emergências envolvendo pequenos animais, né, cães e gatos. E as principais ações realizadas, a gente primeiramente fez uma pesquisa, né, bibliográfica para fundamentação científica do conteúdo, né, que a gente ia abordar com a comunidade, com os tutores, uma elaboração de materiais educativos e panfletos informativos, onde a gente espalhou, né, essa educação, divulgação do projeto por meio das redes sociais, né, por meio de mídias sociais, realizações e ações educativas em unidades de saúde e espaços públicos, orientação da comunidade sobre situações de emergência veterinária e também esclarecimento de dúvidas relacionadas aos cuidados imediatos até o atendimento profissional. A execução do nosso projeto foram obtidas por meio de registros fotográficos das ações realizadas, que foram realizados nos 2 eventos de castrações que teve aqui no Juazeiro do Norte e também em praças típicas do Crato e de Caririaçu. A gente distribuiu materiais educativos também à população, participação de extensionistas nas atividades de conscientização, integração direta com tutores e membros, porque nessas ações que a gente fez, a gente teve muito contato com os tutores e teve um diálogo, uma troca com eles. A gente também divulgou em redes sociais e meios institucionais, como o Laura já havia falado, a gente fez questionário, fez publicações na internet e escutou relatos dos participantes demonstrando interesse e envolvimento com a temática. Essas evidências elas vão comprovar a realização da nossa atividade prevista e o alcance das ações junto à comunidade. Aqui nessas imagens a gente pode ver as evidências, né? Aí foi no evento de castração que teve na Praça do Giradouro, onde teve uma grande quantidade de tutores, onde a gente conseguiu abordar a maioria deles, entregando panfletos. Esses panfletos aí que vocês estão vendo, educativos. Aqui está a nossa equipe que foi lá no dia do evento de castração. Aqui também foi outro evento de castração que teve no Juazeiro, que aconteceu lá no ginásio poliesportivo de Juazeiro. Aqui tem mais imagens desse dia. E aqui foram divulgadas na internet imagens e uma pesquisa que a gente fez com tutores e até pessoas que não eram tutores de animais sobre os primeiros socorros, coisas que eles tinham dúvidas, enfim. Aí tá os resultados dessa pesquisa que a gente fez. E no finalzinho dessa pesquisa, a gente colocou um espaço lá aberto para eles colocarem o que eles tinham mais dúvidas em relação a esses primeiros socorros, e essas aí foram uma das maiores respostas que a gente obteve. Falando agora sobre os principais resultados, a gente promoveu uma maior conscientização da população, né, sobre a importância dos primeiros socorros em pequenos animais. Também teve uma ampliação do conhecimento sobre sinais de emergência, como convulsões, intoxicações, hemorragias e dificuldades respiratórias. Também foi esclarecido dúvidas frequentes relacionadas aos cuidados iniciais em situações de emergência. Também teve incentivo à busca rápida, né, por um atendimento veterinário especializado, que é de extrema importância. Houve fortalecimento do vínculo entre universidade e comunidade e também desenvolvimento das habilidades de comunicação, educação em saúde e responsabilidade social dos acadêmicos envolvidos.
Já na avaliação dos indicadores, né, a gente tem os indicadores quantitativos e qualitativos. Em relação aos quantitativos, a gente viu a questão dos números de ações, né, que foram realizadas, a quantidade de locais visitados e a quantidade de panfletos que foram distribuídos aos tutores. E aí teve um alcance muito bom e a divulgação foi realizada de uma maneira coerente, né? E aí os indicadores qualitativos foi a questão do interesse que os tutores demonstravam quando a gente entregava o panfleto e explicava o que era o nosso tema, o que era que a gente estava querendo repassar para eles. E também teve a participação ativa durante as orientações, né? Porque enquanto a gente tinha essa troca de conversar com eles, eles tinham algumas dúvidas, perguntavam, diziam que não sabiam, que nunca tinham visto isso e tudo. E também teve a interação, né? Que é essa questão entre a gente que estava entregando e eles, e a compreensão das informações transmitidas, que foi o mais importante, né? Que era o nosso objetivo, fazer com que eles entendessem. E, no geral, os indicadores eles demonstraram que o projeto atingiu realmente os objetivos que a gente queria e promoveu a disseminação de conhecimentos relevantes, né, sobre os primeiros socorros veterinários. E, com isso, a gente contribuiu para a saúde animal. Discussão crítica, a gente teve os pontos positivos, as limitações encontradas e os riscos identificados. Nos pontos positivos, a gente teve uma boa receptividade da comunidade, a gente teve uma facilidade de se comunicar com eles, a gente também teve relevância social no tema abordado e a gente também pode aplicar os conhecimentos da graduação, né, colocar em prática. As limitações que a gente encontrou no momento da intervenção, a gente tempo limitado para aprofundamento dos conteúdos e alcance restrito a determinadas localidades. Também a gente teve uma dificuldade de acompanhar o impacto das informações a longo prazo. Os riscos que a gente identificou foi a persistência da automedicação e de práticas sem a orientação profissional, né, que seria do médico veterinário. E também a gente notificou que tinha muita divulgação de informações incorretas em redes sociais e em fontes que não são confiáveis. Nas recomendações de continuidade, a gente vai realizar novas ações extensionistas em escolas, praças, unidades de saúde. A gente vai ampliar a produção de materiais educativos impressos e digitais, desenvolver campanhas permanentes de conscientização sobre emergências veterinárias, utilizar as redes sociais como ferramenta de educação contínua e estabelecer parceria com clínicas veterinárias, ONGs e órgãos públicos. E, principalmente, expandir o projeto para poder abordar outros temas relacionados à saúde e ao bem-estar animal. E também elaborar e ofertar um mini curso de primeiros socorros veterinários. E, por fim, a conclusão do nosso projeto, ela possibilitou a aproximação entre a universidade e a comunidade. E aí a gente promoveu a educação em saúde animal por meio de conversas educativas sobre os primeiros socorros em pequenos animais. E aí essas ações realizadas, elas contribuíram para aumentar a conscientização da população sobre o nosso projeto. E aí também para eles adotar medidas seguras até que ele tenha um atendimento especializado do médico veterinário. E aí, além desses benefícios para a comunidade, a experiência também proporcionou um crescimento acadêmico e profissional para nós alunos, fortalecendo as habilidades técnicas e comunicativas sociais fundamentais para a nossa formação em medicina veterinária.